Nesta videoaula, nós vamos falar a respeito de cirurgias plásticas periodontais visando o recobrimento de recessões gengivais. Primeiramente, nós temos que levar em conta o que causou a recessão gengival, quais os fatores etiológicos que podem estar envolvidos numa recessão gengival. Geralmente a recessão gengival ela não tem um único fator etiológico, geralmente nós temos a associação de 2 ou mais fatores etiológicos que contribuem para a ocorrência da recessão gengival. O primeiro deles é a própria doença periodontal. Nós sabemos que o paciente que desenvolve doença periodontal, ele pode ter a formação de bolsas periodontais, assim como essa perda de inserção, ela pode ocorrer com recessão gengival, causando a exposição da superfície radicular. Então, um dos fatores para a ocorrência de recessão gengival é a própria periodontite, a própria doença periodontal. Além disso, o acúmulo de biofilme ou o paciente que apresenta uma higiene bucal deficiente é um paciente que tende a ter um maior risco de inflamação da margem gengival. E se nós estivermos frente a um biotipo tecidual frágil, com falta de mucosa ceratinizada, delgado, isso pode ser uma combinação de fatores que podem desenvolver uma recessão gengival ao longo dos anos. Outro fator apontado na literatura é a escovação traumática. Pacientes que apresentam um relato de utilizar durante muitos anos escovas com cerdas duras ou realizarem movimentos vigorosos de escovação são fatores que podem estar relacionados à etiologia das recessões gengivais. Outro aspecto importante na etiologia das recessões gengivais, como nós já dissemos na videoaula anterior, é a quantidade de gengiva inserida, ou atualmente, como os autores preferem denominar, o biotipo tecidual. Então, em regiões onde você tem um biotipo tecidual mais frágil, com falta de gengiva inserida, nós observamos que são regiões mais propensas a ocorrer recessão gengival, principalmente em pacientes que não têm um bom controle de biofilme dental. A espessura da gengiva, o biotipo tecidual, a cortical óssea alveolar também, muitas vezes o paciente ele apresenta uma cortical óssea fina ou a presença de deiscências ósseas associado a uma gengiva muito fina ou a falta de gengiva inserida, são fatores importantes também para a etiologia das recessões. Dentes com raízes mais proeminentes, como é o caso dos caninos superiores e também caninos inferiores, por terem uma proeminência maior, são dentes que muitas vezes apresentam deiscências ósseas. Então, são dentes que são mais sujeitos à ocorrência de recessão gengival. A tensão da margem gengival por freios e por bridas, como nós já mencionamos na videoaula anterior, quando falamos de cirurgias mucogengivais. A presença de deiscências ósseas. Outro fator também que pode estar relacionado à recessão gengival é a presença de contatos prematuros ou trauma de oclusão. Então é importante que antes de realizarmos um procedimento cirúrgico para corrigir uma recessão gengival, nós procuremos determinar qual a causa, qual a etiologia dessa recessão, porque se nós fizermos apenas a cirurgia e continuar existindo um fator etiológico, nós corremos o risco de, ao longo dos anos, haver uma recidiva dessa recessão gengival. É importante nós observarmos as características da recessão gengival, porque dependendo das suas características, nós temos uma melhor ou uma pior chance de recobrimento por meio das técnicas cirúrgicas. Tanto é que uma das primeiras classificações para as recessões gengivais, datada de 1968, eles classificavam as recessões em rasa e larga, rasa e estreita, profunda e larga ou profunda e estreita. Ou seja, quanto mais profunda e quanto mais larga a recessão gengival, pior é considerado o prognóstico ou as chances de sucesso no tratamento dessa recessão. Posteriormente, Miller, em 1985, ele fez uma nova classificação para as recessões gengivais, levando em conta não somente a extensão dessa recessão, mas também a condição do tecido gengival e do tecido ósseo nas regiões interdentais. Ele classificou as recessões em 4 classes, a classe 1 e a classe 2, que são recessões localizadas aquém da junção mucogengival ou além da junção mucogengival, porém sem nenhuma alteração do tecido na região interdental. Já as classes 3 e 4, nós temos uma recessão localizada até ou além da junção mucogengival, porém já com uma perda
gengival ou também uma perda óssea na região interdental, que na classe 3 é uma perda inicial e na classe 4 é quando essa perda de tecido na região interdental é mais severa, associada ou não a uma má posição dental. Então, olhando aqui nesses desenhos, nós podemos ver essas classes de Miller. Então, nos primeiros dois desenhos aqui em cima, nós temos recessões que não chegam até a junção mucogengival, sejam elas larga ou estreita. Isso é uma classe 1. A classe 2 é uma recessão gengival que já chega ou até ultrapassa a junção mucogengival. No entanto, nós não temos, nem na classe 1 nem na classe 2, alterações no tecido gengival e no tecido ósseo na região interdental. Quando nós já temos perda óssea e ou perda de tecido gengival nas regiões interdentais, nós temos uma classe 3 de Miller. E uma classe 4 é quando essas perdas de tecido na região interdental são mais severas, associado ou não à má posição dos elementos dentais. Isso é típico do que ocorre com pacientes que foram portadores de periodontite. Então aí nós já temos uma classe 3 e uma classe 4 de Miller. Claro que quanto maior a classe, pior é o prognóstico de recobrimento. Os autores, no seu artigo original, eles atribuem que a classe 1 e a classe 2 têm boas chances de recobrimento radicular por meio de técnicas cirúrgicas. A classe 3 já tem uma chance de recobrimento parcial das recessões. E as recessões de classe 4, a chance de recobrimento radicular por meio de cirurgias, ela é muito remota. Praticamente impossível conseguir um recobrimento radicular nessa situação. Nós estamos vendo aqui nesse caso figuras clínicas que ilustram uma recessão gengival classe 1, ou seja, ela não chegou na junção mucogengival. Mesma coisa nesse outro caso, uma recessão que não chegou até a junção mucogengival. Uma classe 2, uma recessão gengival que já chegou até a junção mucogengival, porém a condição do tecido gengival e do tecido ósseo interdental ela está adequada, ou seja, não existe perda de tecido nessa região. Aqui nós já temos uma classe 3, onde nós temos uma recessão gengival que está localizada aquém ou até a junção mucogengival com uma discreta perda de tecido na região interdental. E aqui uma classe 4 de Miller, onde nós temos recessões que já chegam ou até ultrapassam a linha mucogengival, com uma grande perda de tecido ósseo e de tecido gengival na região interdental, mostrando que essa situação, o prognóstico para um recobrimento radicular por meio de cirurgia, ele é muito pobre. Quais as técnicas cirúrgicas que nós podemos utilizar para o recobrimento das recessões gengivais? Uma das técnicas mais antigas que nós encontramos descritas na literatura é o retalho posicionado lateralmente. Essa técnica ela é indicada principalmente para recessões localizadas, quando nós temos um biotipo tecidual adequado no dente adjacente à recessão, quando nós não temos freios inseridos próximos à margem gengival e temos um vestíbulo com adequada profundidade. Portanto, se nós tivermos freios inseridos na margem ou vestíbulos rasos, essa técnica já fica contraindicada. E quando nós não temos raízes muito proeminentes ou raízes que apresentam deiscências ósseas. Então, a técnica ela consiste em se realizar um retalho dividido com uma incisão vertical relaxante e deslocarmos esse tecido numa área que foi previamente preparada ou desepitelizada, posicionando esse tecido sobre o dente doador. Esse tipo de cirurgia também era denominado de enxerto pediculado, porque você mantém a nutrição original, você mantém o pedículo desse retalho. Então esse tecido ele é deslocado lateralmente e suturado sobre o dente que apresentava a recessão. Então essa técnica é chamada de posicionamento lateral de retalho. Aqui nós temos um caso para ilustrar essa técnica. Observe que nessa região nós temos uma faixa adequada de mucosa ceratinizada, então houve a possibilidade de se fazer um retalho deslocando esse tecido para recobrir essa recessão. Então foi feita a desepitelização dessa área, a raspagem da superfície radicular e foi feito um retalho pediculado a fim de deslocar esse tecido
né, por meio de uma incisão relaxante até o fundo do vestíbulo. Esse retalho foi deslocado para a região onde havia a recessão. Okay? Qual é o grande inconveniente? É que nem sempre nós conseguimos prever que existe uma deiscência óssea no dente de onde você está deslocando o retalho. Então é uma técnica que isoladamente ela existe esse risco de você acabar conseguindo um recobrimento no dente e muitas vezes gerar uma recessão no dente adjacente. Aqui nós temos a cicatrização após 7 dias e aqui nós temos a cicatrização após 6 meses. Observe que houve apenas um recobrimento parcial dessa região e uma recessão gengival no dente onde não havia recessão previamente. Outra técnica que pode ser utilizada é o retalho posicionado coronalmente. Consiste na realização de incisões verticais ou relaxantes e a preparação de um retalho e seu deslocamento em sentido coronário. Após o levantamento do retalho, nós temos a raspagem da superfície radicular que estava exposta ao meio bucal e esse retalho é posicionado sobre essa recessão por meio de uma sutura suspensória. Então aqui nós temos uma região com uma recessão gengival no canino superior. Essa superfície ela foi aplanada, foi feito o alisamento dessa superfície e foi feito um retalho com incisões verticais ou relaxantes a fim de fazer o posicionamento coronário desse tecido sobre a recessão gengival. É importante que nessa seleção dessa técnica nós tenhamos nessa região uma mínima faixa de mucosa ceratinizada para que nós possamos adotar essa técnica. Caso contrário, é necessário fazer como foi feito aqui, associar um enxerto de tecido conjuntivo a essa técnica. Aqui nós temos o aspecto após 15 dias e o aspecto após 3 meses, mostrando o recobrimento radicular que foi obtido por meio dessa técnica. Mas a técnica que tem melhor previsibilidade para recobrimento radicular é o enxerto de tecido conjuntivo. Então, essa técnica, existem diversas variações, ela emprega a remoção de um tecido conjuntivo da região palatina combinada com uma técnica de retalho. Então, ele está indicado para áreas onde nós temos condições inadequadas nos dentes vizinhos para fazer um posicionamento lateral de retalho, ou quando nós temos recessões gengivais largas, recessões múltiplas, associadas à falta de mucosa ceratinizada, certo? Então é a técnica de escolha hoje em dia para se fazer o recobrimento das recessões gengivais. Aqui nós estamos frente a uma recessão gengival de classe 2 de Miller, onde os tecidos gengival e tecido ósseo da região interdental não apresentam-se afetados. Foi feito então 2 incisões verticais ou relaxantes, que não devem ser feitas no meio da papila, nem no meio da face vestibular do dente, ele deve partir da face da lateral do dente, tá? E deve se estender até o fundo do vestíbulo, não somente até essa região como foi demarcada. Essa incisão ela deve ser feita até o fundo do vestíbulo para que nós tenhamos o relaxamento desse retalho. O retalho está sendo levantado, foi feita a raspagem da superfície radicular. Antigamente se fazia o tratamento químico da superfície radicular com ácido fosfórico, com ácido cítrico ou com EDTA. Hoje em dia esse procedimento já não é mais realizado. Não é um passo importante e fundamental da técnica. Aqui está sendo demonstrada a obtenção do enxerto de tecido conjuntivo da região palatina. Uma das técnicas utilizadas é a técnica do alçapão, ou trapdoor. Consiste em você fazer um retalho dividido, uma incisão em U, na região de onde você pretende remover esse enxerto. Você levanta o retalho com a lâmina de bisturi para você obter esse tecido conjuntivo subjacente. Então, esse enxerto de tecido conjuntivo ele é removido da região palatina, porém não é removido o epitélio. Por isso que é a técnica do alçapão. É como se você abrisse uma janelinha ou uma porta para você buscar apenas o tecido conjuntivo, que está aqui removido, e depois fazer a sutura desse tecido, desse retalho, para proteger a área de onde você removeu o enxerto. Esse enxerto ele é posicionado sobre a recessão, é feita a sutura desse enxerto na região lateral do retalho,
para a estabilização desse enxerto e sobre ele nós fazemos o posicionamento coronário do retalho por meio de uma sutura suspensória. A região de onde foi obtido o enxerto, ela é suturada, então essa é uma vantagem que a técnica de obtenção de enxerto de tecido conjuntivo tem sobre o enxerto gengival livre que nós vimos na videoaula anterior. Aqui nós temos o aspecto após 6 meses da realização da cirurgia. Então observe que nós conseguimos praticamente um recobrimento de quase 100% dessa recessão gengival. Aqui nós temos o desenho de como uma das técnicas de enxerto de conjuntivo proposta por Langer e Langer, onde nós fazemos um retalho, tá? Removemos o enxerto de tecido conjuntivo, posicionamos este enxerto sobre as recessões e avançamos esse retalho coronalmente à semelhança do que nós mostramos no caso anterior. Então aqui nós temos um outro caso de um canino superior com recessão gengival, onde foi feita a opção por um retalho posicionado coronalmente associado ao enxerto de tecido conjuntivo removido da região palatina. Aqui já temos o retalho, ou o enxerto de tecido conjuntivo suturado sobre a raiz do dente, e agora vamos posicionar coronariamente esse retalho por meio de uma sutura suspensória ao redor do próprio dente. Associado a isso, fizemos 2 suturas interrompidas nas incisões relaxantes para um melhor fechamento. Aqui nós temos o aspecto após 1 mês, 2 meses, 6 meses e 2 anos da realização da cirurgia. Se compararmos o aspecto inicial com o aspecto de 2 anos depois, observamos que houve um recobrimento de praticamente 100% da recessão gengival. Aqui novamente um outro canino superior, pós-tratamento ortodôntico, onde foi feito um enxerto de tecido conjuntivo associado a um posicionamento coronal de retalho, suturando com suturas interrompidas nas incisões relaxantes e uma sutura suspensória que ao invés de passar, uma sutura suspensória que passou por trás do dente e uma outra sutura suspensória ancorada no bracte que ainda não havia sido removido. 1 mês depois da cirurgia, 3 meses após a cirurgia e 1 ano depois da cirurgia. Então nós observamos que houve um recobrimento dessa recessão associado a uma melhora no biotipo do tecido. Então essa é a grande vantagem do enxerto de tecido conjuntivo que nós usamos. Nós melhoramos as chances de recobrimento radicular e conseguimos uma melhora no biotipo tecidual na região onde foi feita a cirurgia. Esse trabalho nos mostra qual é a porcentagem média de recobrimento radicular obtido em diferentes procedimentos. Então nós temos diferentes estudos que compararam posicionamento lateral de retalho usando o retalho total ou dividido. A porcentagem média de recobrimento foi parecida, 74%. Posicionamento lateral de retalho ou enxerto gengival livre, uma primeira cirurgia, e uma segunda cirurgia de posicionamento coronal de retalho, sem diferenças estatísticas do ponto de vista de recobrimento radicular. Aqui nós temos posicionamento coronal de retalho e enxerto de tecido conjuntivo associado ao posicionamento coronal de retalho. Observe que houve um recobrimento de quase 100% das recessões gengivais em média. Enxerto gengival livre comparado com posicionamento lateral de retalho. Observe que o enxerto gengival livre ele tende a promover um recobrimento de apenas 50% da recessão gengival. Portanto, não é a melhor técnica de escolha quando nós queremos conseguir recobrimento radicular. Então, nós sempre damos preferência a técnicas que associam o enxerto de tecido conjuntivo. Aqui um outro estudo, de 1996, um estudo de meta-análise, que mostrou qual a porcentagem média de recobrimento radicular obtido com as diferentes técnicas cirúrgicas. Observe que, novamente, o enxerto de tecido conjuntivo ele promove, em média, um recobrimento de 90% da recessão gengival. Em muitos casos, se consegue recobrimento completo das recessões gengivais. Desta forma, o objetivo dessa aula, então, foi demonstrar quais as características das recessões gengivais, os fatores etiológicos envolvidos, quais as técnicas cirúrgicas que podem ser utilizadas, com destaque para o enxerto de tecido conjuntivo, que é a técnica de escolha atualmente e a que promove melhores resultados em termos de recobrimento radicular. Na próxima videoaula, nós vamos falar a respeito
de outros procedimentos cirúrgicos mucogengivais que visam a correção ou a eliminação dos freios inseridos próximos à margem gengival.